Então, gente, eu acho que a última parte é mais importante, é tão importante quanto a diagramação e as fontes, são as cores, né? A paleta de cores de um evento, ela vai te trazer todo o clima do evento, né? Há uns minutos atrás, há uns módulos atrás, eu falei do McDonald's, né? Que o McDonald's, ele era todo marrom, laranja e vermelho. Quando eu fiz faculdade, um dos trabalhos que a gente teve que fazer foi sobre cores e a psicologia das cores, né? As cores, elas te transmitem um sentimento, elas te transmitem uma impressão. E eu fiz justamente sobre o McDonald's, porque nos anos 80, né, eu não lembro, porque eu não era jovem, eu era muito pequenininha nessa fase, sabe, gente? Eu não lembro muito bem, mas assim, eu lembro que a gente ia no McDonald's e tinha uma meia dúzia de lojas em São Paulo. Não é que nem agora, né? Que tem uma farmácia, um McDonald's e um Habib's. Não tinha. Tinha uma meia dúzia de lojas. O primeiro foi na rua direita. E ele era lotado, mas lotado, que você ficava em pé com a bandeja do lado da pessoa, esperando a pessoa sair, você sentava. Quando você sentava, você olhava do lado assim, ó, já tinha umas 3, 4 pessoas na fila com a bandeja esperando você sair. Resumo da ópera. Todos os McDonald's, todos, eles eram marrom, laranja e vermelho. Essas 3 cores juntas, elas vibram de um jeito que você não consegue ficar mais de 20 minutos dentro do restaurante. O McDonald's, ele precisava disso, ele precisava dessa rotatividade. Então, na época, eu fiz toda uma pesquisa, porque foi um trabalho que a gente fez importante no último ano. Por que disso? E aí eles falavam, eles explicaram pra gente. Eu fui lá na Paulista, tinha um escritório deles lá, e eu conversei com a gerente de marketing, e ela falou, olha, isso é para vibrar. Se você começar a ficar muito tempo dentro do McDonald's, você fica tão ansioso, que você começa a te incomodar. Então, no máximo meia hora, você levanta e sai. Por quê? Porque precisava dessa rotatividade, né? Hospitais são pintados em cores claras. Antigamente, eles eram todos verdes. Ah, mas por que é tudo verde? Limpeza? Não, porque o verde, aquele tom de verde, ele te traz calma, né? Ele te traz... Hoje, os hospitais são beijinhos, são mais claros, tem madeira, para te trazer aconchego. Porque o verde também tem isso, ele tem uma frieza que tipo, o doente ficava pior ainda, né? Então, os hospitais modernos hoje, eles são mais quentes, eles têm um pouco de marrom, eles têm uma madeira, e isso você tem que traduzir para o seu evento, né? De que maneira? Ah, eu quero pêssego. Beleza, você não pode pôr laranja, aquele pêssego em tudo, porque vai ficar muito feio, vai ficar muito... over, né? O seu trabalho ele vai ficar pesado. E você então tem que criar um negócio que a gente chama de paleta de cores, tá? A paleta de cores são de 2 até 5 cores, no máximo, dentro de uma mesma frequência, tá? Que vai trabalhar. Então, você tem que ter uma cor eleita e as outras cores são suporte, né? Desculpa. Então, você tem que ter uma cor eleita e as outras cores elas vão te dar suporte no trabalho. De que maneira? Elas vão conversar entre si. Então, por exemplo, você tem as cores primárias, aí você tem as cores secundárias, você tem as cores terciárias, e essas cores se conversam, certo? E você tem cores que são o que a gente chama de cores análogas, que são cores que se conversam entre elas e elas vibram numa mesma frequência de luz. Né? Então, são cores que entre si não se incomodam. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela estava vendo as coisas do chá de bebê do meu filho. E ela falou, nossa, mas você usou roxo, lilás? Usei. Ah, mas você usou rosa? Usei. Por quê? Porque o tema do chá de bebê do meu filho foi pinguim. Numa época que era Frozen, a milhão. Se eu tivesse usado azul e prata só, eu teria Frozen, que era muito forte, né? Então, eu trouxe cores como o lilás, eu trouxe cores como o verde água, eu trouxe cores como o rosa, como o amarelo, e trabalhei de uma forma que ficou frio para ser pinguim, mas ele não ficou Frozen, né? Então, eu tinha muito prata, eu tinha o azul que predominava, eu tinha o lilás, que também veio forte junto com o azul, que eles estavam ali na mesma vibração, né? Tudo bem, quando a gente está começando, a gente tem um problema de combinar cor. Ah, combinou cor, não sei o quê. E eu tenho um problema sério com relação a isso. Eu também tenho, confesso.
Porque eu, por exemplo, se eu tiver que trabalhar com rosa, eu não gosto de rosa. Eu tenho um problema sério com rosa. Eu vou ficar perdida. E quem me acompanha, quem já me viu conversar, brincar nos grupos, sabe que é verdade. Porque toda vez que eu tenho um trabalho em rosa, eu vou reclamar no grupo que eu tenho um trabalho em rosa. Gente, rosa de novo, eu não gosto. Então, assim, eu tenho um truque para isso, tá? Eu trabalho com paletas de cores prontas. Existem alguns sites que vocês podem utilizar que eles têm as paletas de cores. Eu vou disponibilizar depois uma lista para vocês com esses sites. Eu vou disponibilizar, aliás, uma lista com sites, uma lista de fontes, tá? Vocês vão ter tudo isso disponível para vocês aí que já deve estar. E esses sites, eles são muito legais que você consegue trabalhar eles de maneira que você cria uma paleta harmônica, né? E você pode escolher dentro dessa paleta a primeira cor e as outras cores que você pode casar com aquela cor que combina, sem ficar se preocupando. Se tá brega, se não tá, se combina, se não combina, né? Ah, mas eu quero uma festa X para menina, mas ela é muito azul. Tudo bem, gente. Você pode usar um rosa junto, você pode usar um amarelo junto, você pode usar um verde junto. Ai, a mãe quer ter uma tal para menino, mas é tudo rosa. Ué, utiliza o rosa, né? Como eu já falei para vocês, não existe, não pode, tá? É a forma como vocês trabalham o tema, a forma como vocês trabalham o conceito que vai definir. Essa imagem que está na tela é do Perfect Palette. Ele é um site de paletas de cores para casamento. Mas você pode levar para tudo. Você pode levar para um tema circo, você pode levar... Porque eles têm várias cores. Nesse site você vai escolher uma cor e ele vai te dar a paleta que combina com ele, né? E essa paleta, gente, ela tem que ser condizente com o seu briefing, não esqueça, tá? Ela tem que ser condizente com o seu conceito. Tudo. A partir do momento que você criou o conceito, tudo tem que estar lá dentro. E estando dentro do conceito, tem a seguinte vantagem: todo o seu material vai ser norteado dessa forma, tá? Então, gente, essa paleta que vocês estão vendo, ela é uma paleta pêssego, né? Eu particularmente não gosto muito do pêssego, mas olha como ele ficou bonito. Você não precisa usar o pêssego em tudo. Você pode usar o pêssego com bege, que vai bem com marrom, que vai bem com cinza, que vai bem com rosa mais claro, né? Essas outras duas paletas, elas são mais frias. Olha que lindo essa paleta do verde. Ele é quase um Tiffany. Ele não chega a ser um Tiffany, mas ele é quase um Tiffany. E olha que linda ela combinada com os outros tons, né? A paleta, ela tem que ser condizente com o seu conceito, como todo o resto do trabalho. Não adianta só a cliente chegar e falar assim, eu quero vermelho, e você não criar um conceito em cima disso e depois procurar uma paleta, né? Você tem que procurar, criar o conceito, depois você vai procurar a paleta dentro daquilo e vai criar dentro do seu conceito. Porque o vermelho vai bem com amarelo e azul? Vai. Mas e se não for aquele amarelo e azul? E se for um vermelho mais fechado? E se for um vermelho mais aberto? Um vermelho circo, né? Você tem que ter os tons, você tem que saber dentro do seu conceito o que você quer transmitir com aquela cor. Ele vai te transmitir exatamente o sentimento que você está buscando, né? A cor, ela vai dar o sentimento no seu convite, ela vai dar o sentimento no seu trabalho, ela vai transmitir exatamente o que a pessoa que está convidando quer transmitir, né? Ela vai transmitir com essa cor, né? Esses são mais dois sites, que tem o Perfect Palette e tem o Bridal Guide. E tem também esse outro que é o Colors Design Seeds, que também é um outro site que eu gosto bastante. Olha que linda esse Candy Color. Tem gente que fala, eu não gosto de trabalhar com Candy Color. Eu não gosto de trabalhar com Candy Color. Gente, olha que lindo esse Candy Color. Olha que maneira bonita de você conseguir um equilíbrio sem deixar tudo frufru demais, né? Sem deixar tudo muito mimosinho, muito nhenhenhezinho demais. A gente tem que ter um equilíbrio e seja o trabalho que for, ele tem que transmitir a maturidade do design, né? Porque às vezes você pega um trabalho que tinha tudo para ser bonito e a sensação que você tem é que foi feito por uma criança. E o problema é só a cor, né? Porque às vezes você queimar uma cor ou você iluminar ou você jogar um tom mais pastel naquela cor, ele vai te trazer uma maturidade de design, né, que o profissional tem que transmitir.
porque senão ele fica parecendo que foi realmente uma pessoa que não tem maturidade profissional para fazer. E essa maturidade profissional vocês têm que adquirir. E vocês vão adquirir ela quando? Trabalhando, né? Você não precisa, a princípio, sair desesperado, desabalado, pensando em cor. Mas você pode, sim, procurar sites que te ajudem a criar essa maturidade no seu trabalho. Como usar isso dentro do programa? Simples. Você pode baixar essa imagem, você transporta para dentro do programa. Todos os programas têm um conta-gotas. E você pode coletar a cor dali, do seu conta-gotas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. E a próxima parte a gente vai trabalhar a parte de prática. Tá bom? Um beijo e até depois.